Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Cultura e Diversidade. Essa é a 24ª edição e hoje nós temos a honra de trazer o Rinalme, né, que já esteve aqui no Raul, inclusive, participando do próprio projeto Café Cultura e Diversidade, falando sobre o destoque e os desdobramentos do rock. E hoje ele vai trazer um olhar mais voltado para a região do Cariri, com o tema A Radiodifusão e o Rock no Cariri, reflexões a partir da representatividade, vivências e experiências de Rinalme no mundo radiofônico. Agradeço a todos a companhia e façam comentários quando esse vídeo estiver disposto nas redes sociais. Obrigado, Rinalme, por ter aceito o convite do Raul Rock Bar. É um prazer. A radiodifusão e o rock no Cariri. Esse tema, reflexões acerca da representatividade, vivências e experiências minhas pelo trabalho que eu faço com o rádio, desde 2006 que eu faço rock no rádio. Então, o que falar? Primeiro, me sinto muito lisonjeado, agradeço ao Raul Rock Bar por ter me convidado para esse momento. Grato poder partilhar um pouco dessas minhas experiências, da qual assim eu me sinto meio que, como é que eu posso afirmar, assim, num caminho que eu trilho meio que solitário, né? Dentro dessa vivência de radiodifusão e rock, mas um caminho solitário, mas ao mesmo tempo de quem tem um arcabouço de pessoas, de amigos, desse calor humano que favorece você a manter esse trabalho que você sabe que você faz sozinho. Visto que eu sou aqui na região, eu sou aquela pessoa que é conhecida por fazer rock no rádio, porque não tem outros radialistas aqui. Deu um branco agora, um colega lá de Iguatu que também faz programas de rock no rádio, já há alguns anos. Fora isso, eu desconheço outro radialista que faça exclusivamente rock no rádio aqui no Cariri. Então, o que eu posso dizer assim, nessa questão de me sentir solitário, não é no sentido de algo como fosse algo negativo, algo ruim, não. É mais assim, por saber que você é o único que faz aquilo. Mas ao mesmo tempo, essa questão solitária, eu vejo pessoas que estão me apoiando, pessoas que estão por trás, valorizando o trabalho que eu faço aqui. E trabalho esse que eu sempre busquei fazer, mais no sentido de querer mostrar algo para que as pessoas conheçam, vejam. E isso nasceu, o rádio nasceu em mim, porque as pessoas que chegavam assim, na questão do rock, né? aquele fogo, aquela magia do roqueiro, aquela magia que você vive, e essa magia, quem viveu sabe bem o que eu estou dizendo, de quem, por exemplo, chegava na minha casa, eu fazia questão de, com as fitas cassete, mostrar música por música que eu tinha pego, de um artista tal, de uma banda, um lançamento, uma gravação histórica. E quem cheguei na década de 90, final da década de 80, década de 90, andava na minha casa, vinha nessa visita, eu fazia questão de sempre mostrar muito material. E falar aquelas curiosidades das gravações da banda, que envolvia aquela música que estava rolando ou o artista. E eu acabei transformando isso para um público onde eu possa abranger mais, que no caso o rádio você fala para um público que você não sabe nem a quantidade do que está ali escutando, dentro de um aparelho de rádio, nas casas, no carro, no trabalho, numa loja, onde for, você não sabe a quantidade de pessoas, mas você acaba compartilhando o conhecimento, não só compartilhar aquela música, mas compartilhar o conhecimento, porque eu sempre busquei dentro do meu trabalho levar curiosidade, levar conhecimento do rock, essa cultura, para muitos que às vezes olham para o rock como se fosse uma coisa meio que preconceituosa, né? Muita gente vê isso
como se o rock fosse cor do cão, né? O rock é do demônio, e o rock é algo que influencia negativamente o jovem. Tem tudo isso que a mídia em si acabou transmitindo através do filme de televisão, Hollywood acabou transmitindo isso, enfim, pregações, vamos colocar assim também, dentro das igrejas, seja católica, evangélica, acabou transmitindo isso, sendo que os artistas na época, década de 80, principalmente quando houve uma explosão do rock pesado, né, aquela coisa, se fazia uso disso porque era um marketing, né, a banda fazia era vender. Um exemplo bem claro disso é o Kiss, que soube muito bem explorar a expressão Kids in Satan's Service, como se eles fossem garotos a serviço de Satanás, que não tem nada a ver. Eles eram apenas uma banda que significava beijo. Kiss é beijo e pronto. Eles utilizavam isso como e ganhavam dinheiro. E hoje os caras são podres de rico lá. Voltando, o que eu acho bacana de fazer o trabalho no rock é poder levar um conhecimento e transmitir algo que é salutar para uma galera que às vezes não tem esse conhecimento. Não que eu seja dono do saber, nada disso. Eu sempre fui alguém que, quando peguei um disco, quando peguei um trabalho de uma banda, de buscar conhecer qual foi a gravadora, como foi que gravou, qual foi o ano, quem esteve envolvido, todas essas histórias eu sempre busquei saber disso, sempre busquei ler. Não existia nem internet, mas eu buscava ler, comprava revistas de rock, essa magia de você estar querendo conhecer, e até hoje nunca sumiu essa magia de mim, de buscar saber do trabalho, de como se deu, e transmitir isso. Eu transmitia isso oralmente para os meus amigos, aquela coisa. E hoje eu posso transmitir pelo meio de comunicação, que é uma rádio, e a rádio utilizando também o uso da internet vai muito mais além. E quando eu faço um programa hoje, tem estados me assistindo, pessoas de outros países. Eu já fui ouvido em todos os continentes do mundo, eu me sinto lisonjeado por isso, mas é o mundo da internet que está, é assim. Então, quando menos espero, tem alguém lá do outro lado do Brasil que está ouvindo você, que está lhe escutando. Às vezes é o seu vizinho que está ouvindo e um camarada lá do Rio Grande do Sul que está ouvindo também, como já aconteceu, de fato. Estou falando de fato, aconteceu isso. Meu vizinho me ouvindo e tem alguém também ouvindo que era do lado do sul do país. Então, radiodifusão e rock, reflexões a partir da representatividade, vivências e experiências. Aí vamos entrar no tópico onde eu venho trazer a importância da comunicação e o rádio. Desde quando eu ingressei no rádio, porque eu entrei no rádio não foi diretamente pelo rock. Inicialmente, eu fiz parte da Renovação Carismática e ela me ensinou a comunicação. Eu devo isso à experiência minha dentro da igreja, a saber comunicar. Aprendi isso e porque eu via para o rádio para fazer programas de jovens, tudo. Pasmem, eu fui talvez o primeiro aqui a falar de rock dentro de rádio da igreja, em programa e desmistificando coisas, Cheguei e falando em inglês, inclusive, coisa assim, que o pessoal dizia, você está falando em inglês na rádio e tal, naquela coisa, e acho que foi em 95 por aí, mais ou menos. Eu fiz essas coisas sem loucura da minha cabeça e cheguei fazendo. Então eu comecei no rádio mais ou menos nesse período, de 95, 96, mas não era rock, E eu fui aprendendo a desenvolver a técnica de falar, e fiz alguns cursos e tive pessoas que eu buscava sempre olhar como fazer o rádio, de radialistas aqui da região, que eu sempre busquei observar a técnica de rádio, tudo isso eu fui desenvolvendo, fui aprendendo, mesmo sem ter feito curso de radialista, aquela coisa eu fui desenvolvendo. E em 2006 aquela vontade de levar esse mundo do rock and roll para o rádio, me deu essa vontade, assim, essa coisa, e eu tentei, insistir bastante, que eu encontrei uma barreira do preconceito, mas eu acabei, em tanto insistir, eu acabei realmente conseguindo ingressar dentro de uma rádio da igreja. As pessoas sempre me perguntavam como é que Rinaldo faz um programa de rock na igreja, um programa de rock dentro de uma rádio da igreja. Eu não sei, mas eu sei que eu conseguia. Mas eu falo assim, eu não sei, mas na verdade tem uma coisa assim, que faz parte da comunicação, que é o respeito. Eu sempre busquei respeitar as diretrizes da emissora, da qual eu fazia parte, quando eu comecei a fazer rock no rádio, sempre busquei respeitar cada diretriz, e eu recebia respeito também, então era um respeito mútuo. Nisso, eu conseguia ter o arcabouço devido para fazer um programa onde eu tinha o respaldo da emissora para falar de vários temas,
sabendo que eu nunca ia estar infringindo na questão do código ético, código moral, daquilo que estava dentro da Igreja Católica, da rádio educativa, da qual fazia parte. Eu sempre busquei me pautar nisso, e isso, em termos de comunicação, mostra qual a importância da comunicação no rádio. Porque você, ao fazer rádio, o radialista, a pessoa que está à frente do microfone, ele sabe de uma responsabilidade que tem para passar para cada pessoa que está ouvindo, da responsabilidade das palavras, que você tem pessoas que se influenciam pelo seu falar. A importância da comunicação eu trago para mim, porque eu sei que eu sou um formador de opinião, quer queira, quer ou não. As pessoas me escutam, elas absorvem o meu conteúdo e elas olham, Rinaldo me fala isso, Rinaldo me diz isso. Então elas observam isso e muitas levam até para a vivência de vida. Cara, eu achei bacana quando tu disse isso, eu passei a olhar diferente, porque eu faço o rock, é uma coisa lúdica, mas também eu gosto de colocar coisas de vida dentro dos programas, dando questões sociais, políticas também, onde eu posso trazer um conteúdo dentro de um programa que eu faço, que eu saiba que eu estou fazendo uma comunicação que é boa para a sociedade. A gente já vive com tanta coisa difícil na sociedade, a gente já vive com tanta realidade ruim. Eu faço o meu papel de comunicador é poder favorecer alguma coisa boa para quem está me ouvindo. E nisso eu vejo que reside a importância da comunicação, e comunicação de rock. Porque me vem agora na cabeça, quando eu comecei a fazer o rock no rádio, eu tinha duas situações interessantes que eu vivia. Primeira, que eu recebia críticas por pessoas, setores da igreja, por eu estar fazendo rock dentro da rádio da igreja. E eu recebia críticas por pessoas que eram não da igreja, digamos roqueiros, porque eu estava fazendo rock também dentro da igreja. Era dos dois lados que eu recebia a patada, mas eu não me importava com isso. Eu tinha consciência do trabalho que eu estava fazendo, como eu tenho consciência até hoje do trabalho que eu faço, e não me importo assim, com aquilo que eu vou falar. Eu tenho a consciência do que eu estou falando, eu sempre penso, se eu não tenho conhecimento a respeito de determinado assunto, eu não falo. Mas quando eu começo a falar sobre um assunto, eu não tenho medo, e já aconteceu momentos onde pessoas vieram com críticas para mim, palavrões inclusive, né? Geralmente pessoas que fazem isso não se apresentam, né? Mas já chegaram a me xingar, liga por telefone, você está falando, depois eu escuto que eu vou continuar falando. Eu continuo falando aquele mesmo assunto e coloco mais tempero para a pessoa entender que o que eu estou falando é com propriedade, né? Um exemplo bem claro disso, quando eu fazia dentro da emissora, que era a Rádio Padre Cícero, certa vez eu estava falando sobre o Iron Maiden, sobre o Black Sabbath, sobre o Kiss. Isso existia uma pregação dentro da comunidade cristã, seja católica, seja evangélica, de que essas bandas, elas são aquelas bandas raízes para trazer o satanismo, né? E eu mostrava que não tinha nada a ver. Eu revelava e mostrava que essas bandas tinham uma distância muito grande do satanismo. E teve uma pessoa, pasmem, né, que me ligou e me chamou, você corta aí depois, mas me chamou de tremendo filho da p comigo. Você é um filho da puta. Eu falei, você sai com tapinha aí, né? Você está atrapalhando nossa evangelização. Eu disse, não, você fala mentiras na sua pregação. Eu estou aqui falando uma verdade. Chega de falar mentira. Existe uma distância muito grande entre satanismo, do que é mostrado na sociedade, do que uma vivência de uma banda que gosta de sexo, de uma banda que gosta de beber. É muito distante isso, não tem nada a ver com o satanismo. E por aí, bem, e as pessoas muitas vezes ficavam com raiva de mim por conta disso, porque eu buscava desmistificar essas coisas, eu sempre busquei. Hoje eu não faço mais parte dessa rádio católica, e a emissora que eu hoje faço parte de duas emissoras, me dá mais abertura para poder falar com muito mais, que eu posso dizer assim, abrangência de diversos assuntos, até assuntos polêmicos, né? Continua a responsabilidade de trabalhar a comunicação de forma respeitosa e a consciência de que sou um formador de opinião. Cada palavra que eu digo tem uma pessoa me ouvindo. Às vezes é um jovem com a cabeça em formação de 15 anos de idade. Às vezes é um senhor que
vivenciou, já está com seus 60 anos de idade, vivenciou de tal forma aquela realidade, e ele começa a ver de forma diferente algo como é que eu estou falando na emissora, de uma banda, de um comportamento de uma banda, seja o que for. Então, eu sempre evidencio isso. Comunicação com responsabilidade, com respeito, e tendo consciência de que mesmo fazendo um programa lúdico, um programa de entretenimento, eu sou um formador de opinião. Né? E qual a importância do rock? Qual a importância do rock nessa realidade que a gente vive hoje? E historicamente, qual a importância do rock, vamos colocar assim, para que eu possa, desde 2006, estar fazendo programas de rock semanalmente. Hoje, durante 3 dias na semana, eu fico fazendo programas de rock. O rock em si, ele tem a marca de ser algo de luta, de revolta, de aquela que está na resistência. O ritmo em si, ele carrega, historicamente falando, o cerne de buscar levar reflexão dentro da sociedade, de buscar levar reflexão, dando o exemplo de quando surgiu o rock com os negros, onde buscava ser a voz de algo que estava sendo vivido ou se buscava ser vivido. E assim se foi, dentro do blues, do jazz, esses que são os pilares do rock, que vem o rockabilly. As bandas começaram a se expressar não só instrumentalmente, mas através da dança. A dança em si do rock já é uma coisa contestadora dentro de uma sociedade de quando começou, onde não se podia dançar daquela forma. Aí vem a figura, dentro falando historicamente, do Elvis Presley, com aquela sua dança, o Elvis the Pelvis, que ele trouxe essa dança da sua vivência com os negros, né? Vale salientar isso, que a raiz cultural do rock é negra, né? Acho que por isso reside muito preconceito com o rock. Se a gente vive numa sociedade preconceituosa com o negro, se o rock nasceu com o negro, nada mais natural do que ele vivenciar um certo preconceito. Então, a importância do rock enquanto estilo musical está exatamente em poder levar para uma determinada comunidade, determinado grupo, seja num país, numa cultura, uma vivência. Vivência é essa que às vezes está querendo falar algo a respeito de comportamento, para romper com determinados comportamentos, e assim sempre foi. O rock nas suas eras, né, colocando na década de 60, década de 70, década de 80, principalmente, esses períodos onde veio realmente fazendo um movimento de rompimento com vivências culturais e mostrando que se podia ser diferente e sem o desrespeito, né, vamos colocar isso. A linguagem do rock, eu gosto de dizer isso, é uma linguagem de certa forma, ela é um tanto que parece violenta, se você for olhar em comparação com outros estilos, como samba, como forró, como o jazz, assim, é um estilo que às vezes aparenta uma certa violência, mas essa violência é apenas uma forma de querer gritar: eu estou aqui, eu sou alguém, eu tenho algo para falar. E aí o artista se expressa para colocar a sua insatisfação com determinada algo que está acontecendo na sociedade, algo que acontece na vida dele, e aí o rock vai se expressando. Historicamente, o rock enquanto estilo musical se expressa e fala algo. Nós vemos que dentro da história, o rock, na sua importância, foi um fomentador de mudanças culturais. Mudança de comportamento sexual, um fomentador de vozes contra guerras que aconteceram. O rock muito criticou, muito falou. O rock conseguiu fazer movimentos de paz, né? Isso historicamente falando, movimentos na África, movimentos nos Estados Unidos, na Europa, onde trouxeram uma reflexão para a sociedade com as bandas e grandes festivais e promoveram momentos de paz. Por incrível que pareça, quem, olhando The Beatles, por exemplo, no momento em que o The Beatles estava na BBC, né, na TV, fazendo aquela primeira apresentação, durante aqueles minutos, não foi registrado nenhuma latrocínio, nenhum roubo, durante aqueles minutos historicamente, que os Beatles estavam se apresentando na TV. Que exemplo maior é esse?
Para você ver a importância que o rock tem. Os Beatles, sim, foi uma mágica, foi uma coisa, um momento mágico que foi vivenciado na história. A Beatlemania em si abalou as estruturas da música, abalou as estruturas da sociedade. Nós sabemos disso e até hoje os Beatles é reverenciado como a maior banda do planeta. Né? Nós sabemos disso. E radiodifusão e rock. Aqui me coloca para falar sobre primeiros passos, desafios, né, para falar sobre isso. Bem, quando eu comecei, como eu disse inicialmente, eu comecei no rádio um pouco antes, dentro de movimentos da igreja. E eu quis depois entrar com rock e eu via que dava para fazer a proposta que eu estava levando, um rock onde eu pudesse trazer reflexão, com diversas bandas que tinham reflexões muito bacanas. E dentro daquela cultura vivenciada da emissora que eu ingressei inicialmente, eu vi que dava para fazer. E eu apostei nisso. Só que eu passei para começar, a primeira proposta que eu levei para começar o programa de rock foi em 2001. Mas às vezes o rock é visto com tanto preconceito, né? E foi exatamente o preconceito que me impediu, que eu só vim começar a ter o primeiro programa em 2006. De muito insistir. Porque eu acreditava que dava para fazer programa de rock. Eu queria fazer aquela coisa que você põe na cabeça e você fica obstinado, tem que fazer. E eu insisti. De 3 em 3 meses aproximadamente eu entrava em contato, ou ia presencialmente buscar saber, até que me foi dado, você vai começar. E quando eu fui começar, que eu comecei, aí disseram, você tem que deixar todas as músicas. A rádio exigiu que tivesse lá. E eu ia levar todos os CDs que eu tinha, tudo, para converter em MP3 dentro da emissora. Quando eu comecei no primeiro dia, alguns CDs, que o rock tem uma linguagem que eu falei às vezes violenta, alguns CDs com aquelas imagens de caveiras, que assim, a pessoa fica, que é isso, tal, com aquela coisa. Resumindo, gerou uma discussão dentro do estúdio da emissora e a pessoa praticamente me expulsou, disse que eu não ia ter mais o programa. Aí eu continuei. Vai dar certo esse negócio. Eu continuei, ainda passei mais uns 2 anos aí, né? Até que deu certo. Em 2006, em setembro de 2006 foi que eu vim começar. Né? A ideia nasceu, acho que foi por volta de fevereiro, março de 2001. E em setembro de 2006 foi que de fato eu comecei a fazer o rock no rádio e até então não mais parei. E aí, desafios vivenciados. Como eu falei, eu encontrei primeiros desafios, foi das críticas sofridas de fazer o rock dentro de uma esfera, de uma comunidade que tinha a sua própria modus vivendi, e eu estava chegando com uma vivência de rock, é o cara do rock violento, é o cara do rock forte, as linguagens que ficavam falando lá dentro da emissora, o cara que faz o programa que é pesado, e eu ia, né, apresentando o programa. Eu lembro que o padre, a primeira vez que eu rolei death metal na igreja, aí o padre estava lá de fora da emissora e disse, oi padre, você escutou o programa? Escutei. Ele rindo, né, o grande saudoso padre Luiz Sampaio, ele pegou e disse, Edir Macedo fala daquele jeito. E deu aquela gargalhada, né, aquela coisa, porque eu compreendo dele, mas ele de forma alguma ele me censurou, pelo contrário, continuou, ele brincou comigo. Ele era fã do Bee Gees, achava bacana isso, ele queria que eu passasse Bee Gees, né? Ele não passa Bee Gees, né? E Bee Gees, assim, a ideia que eu queria não rolava tanto, né? Pra rolar, até o Bee Gees, se não sabem, os primeiros trabalhos do Bee Gees tem os 2 pés dentro do rock, mas depois eles partiram pra música pop, e foi a banda que foi linda, banda de sucesso, que eu amo Bee Gees também, sou fã do Bee Gees, né? Mas, assim, desses primeiros passos e desafios que eu vivenciei, foram desafios esses de você buscar estar mostrando algo e estar rompendo com um pensamento que era vigente. E olha, fazer rock dentro de um pensamento vigente, dentro de uma cidade religiosa, como é Juazeiro do Norte, com a figura do Padre Cícero, a gente vai, não vou dizer, não é difícil, é complicado, mas você consegue. Eu digo isso porque Juazeiro é conhecido nacionalmente como um dos berços do rock underground aqui, pelas festas que tem de rock, o próprio Raul Rock Bar, pelas festas que fazem aqui, a cidade de Juazeiro com os eventos que foi feito pelo meu querido Elson, mandar um abraço para o Elson,
grandes eventos que tiveram aqui de bandas nacionais e internacionais tocando aqui, mostra que Juazeiro é uma cidade que tem uma visão. Mas nesse quesito do rádio, quero colocar, existia uma certa dificuldade de você chegar. Quando eu comecei, hoje não, é muito mais, eu me sinto muito mais livre nesse sentido, solto, mais de poder falar, porque as pessoas já compreendem, pelo tempo que eu tenho desde 2006, o que eu falo, o que eu expresso, a sinceridade com o trabalho que eu faço, que a princípio isso é a base, fazer um trabalho sincero. Então, os desafios que eu vivenciei, ainda hoje eu enfrento, né? A cada momento surgem seus desafios. Hoje, por exemplo, no trabalho que eu faço, eu tenho muito mais liberdade de rolar aquilo que eu possa rolar dentro dos dois programas que eu coloco. E são duas facetas um pouco diferentes, um do outro. E eu tenho a liberdade de rolar artistas e músicas e falar daquilo que na emissora anterior eu, como eu falei, que eu tenho certo respeito com a emissora, então eu evitava determinados assuntos, determinadas pautas, por esse cuidado, mas pela questão de observar a vivência católica, né? E por ter o espaço, eu disse, não, deixe que aí a gente faz. E hoje eu tenho mais liberdade de falar isso. Eu tenho liberdade de rolar um programa onde eu possa falar sobre sexo e rock and roll e falar de forma bem mais, até um pouco, usar um pouco de algo pejorativo, né? Que é dizer, não, mas e a ética do... Não, da forma como você está fazendo, a forma como você expressa, pode expressar sem que o ouvinte sinta-se desrespeitado, né? Eu posso dizer que uma pessoa é feia e a pessoa não achar ruim e achar é bom. A forma como eu falo, como eu me expresso, faz com que a pessoa perceba. Então, eu nos programas que eu faço hoje, os desafios que eu encontro e o que eu posso expressar de forma, fica até um pouco querendo encontrar palavras para colocar, mas os desafios são exatamente desafios da manutenção. Porque hoje não é favor, eu faço o programa hoje de rádio e é uma responsabilidade que eu tenho financeira. Até porque eu fiz programa de rádio até 2019 sem nunca ganhar R$1 no bolso. 2006 a 2019 era um trabalho voluntariado e desde quando eu mudei de emissora, a coisa mudou. O que é que eu quero expressar com isso? Eu tenho uma responsabilidade financeira. Então, o grande desafio que eu vejo hoje é mensalmente estar cumprindo com uma obrigação, onde eu fico fazendo parcerias, tudo isso. Esse eu vejo como um grande desafio e eu me sinto até orgulhoso por estar conseguindo, mesmo com toda a dificuldade. E olha, nessa pandemia você está conseguindo fazer publicidade, trabalhar com publicidade, porque antes eu fazia apenas o rock, hoje eu faço rock e publicidade. A coisa mudou um pouco, né? Por isso eu tenho 2 programas hoje, eu faço rock e publicidade. E aí, eu gosto de dizer o seguinte, cara, fazer um evento no fim de semana, um show, é muito fácil, você consegue patrocínio, você consegue apoio ali para aquele evento, facilmente você consegue, a pessoa chega junto, mas você conseguir fidelizar clientes, para estar acreditando no trabalho, e trabalho esse que ele é visto com certo preconceito dentro da sociedade, porque não é todo empresário, não é toda loja, não é toda empresa que quer colocar o seu nome dentro de uma marca, e eu coloco, a minha marca é rock and roll. Quando eu busco fazer com responsabilidade de tal forma que aquela pessoa possa ter a credibilidade de que o seu nome ele está sendo feito de forma respeitosa, ele está sendo feito com algo que possa trazer um retorno. Então, o grande desafio que eu vejo hoje é exatamente isso de estar mantendo essas parcerias, né? Eu já me vejo dentro do rock no rádio como essa segurança de fazer um trabalho e saber que as pessoas confiam em mim. E saber que as pessoas confiam pela sinceridade do trabalho que eu faço. E hoje o grande desafio é exatamente esse de financeiramente estar mensalmente mantendo o programa, a coisa. E eu vou conseguindo, eu vou tentando, de toda forma as pessoas me veem e tal. É aquele cara que está ali, chega nas empresas, que entra em contato e vai, né? Então, desafios da carreira de apresentador, como foi colocado aqui, sobre radiodifusão e rock, primeiros passos, o programa, né? Carreira de apresentador, me pôs a pensar sobre isso agora. Carreira de apresentador, né?
Acho que se eu começar a olhar os primeiros programas que eu fiz em 2006 para hoje, com certeza é totalmente diferente da forma de eu falar, né? Até porque quando eu comecei tinha uma coisa que eu fazia, né? Eu ficava os primeiros programas de rock que eu fiz, eu gostava de chegar em alguns radialistas e pedir para eles me dizerem como é que eu tinha sido, como é que tinha ido. Apesar de ser um cara orgulhoso como eu sou, mas eu sempre busquei ser humilde nisso. Eu chegava para outros radialistas e perguntava como é que eu fui. Eu chegava para o diretor da emissora que eu trabalhava e perguntava como é que estava. E eu pedia que ele me desse, que ele me mostrasse os meus erros. E ele me mostrava. E ali eu ia buscando trabalhar em cima dos meus erros. Devo errar um bocado ainda hoje, né? A coisa assim. Mas assim, se for escutar os primeiros programas do primeiro ano que eu comecei para hoje, 2021, com certeza eu devo estar bem diferente daquilo como eu fazia. Pela vocalização, pela coisa que eu faço. Inclusive hoje eu tenho que estar fazendo um pouco mais do que eu só fiz no início. Exercício vocal. Como eu fazia um programa uma vez por semana, eu me desleixei e eu parei um pouco de fazer exercícios vocais. E hoje eu sinto a necessidade de estar fazendo exercícios vocais porque o meu tempo no rádio hoje de exposição é maior. São 3 vezes por semana que eu estou e eu já começo a sentir um pouco, quando termino o programa, a minha garganta. Na forma que faço o programa. Então eu percebo hoje e eu tenho começado aos poucos. Às vezes quem me vê na moto indo para a emissora, talvez escute algumas cantaloras, eu cantando para lá, né? Pra, tra, cra, pra, tra, cra, bre, tre, 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 cre, pré, brique, tri, pri, tri, que isso vai ajudando. Eu entro na emissora e quando eu entro eu fico ali sozinho dentro no estúdio e já vou fazendo esses exercícios vocais, né? Para começar a fazer o programa. Isso é uma coisa recente, que eu comecei já há aproximadamente um mês a recomecei a fazer esses exercícios. Eu tenho sentido que a garganta é minha voz e eu preciso cuidar dela. Também faz parte de um desafio. Temos um item aqui que fala sobre impactos e revoluções. O desafio de fazer rádio a partir de 2020. Eu penso que a partir de 2020 veio exatamente a questão da pandemia, né? Então, a primeira coisa que eu senti quando começou a pandemia foi que eu, como comunicador, eu estava e estou fazendo parte de um serviço essencial. As lojas fecharam, as empresas pararam, a parte lúdica parou, os eventos pararam e o rádio não parou. Como comunicação, o rádio não parou. Eu percebi logo em março do ano passado que eu tinha uma responsabilidade a mais dentro da pandemia. Não havia mais festas de rock, não havia mais eventos. Começou a papocar de lives com qualidade, lives com baixa qualidade, por aí vai acontecendo. E o rádio está ali. Eu gosto de dizer que o rádio nunca perde a sua majestade. Pode vir a tecnologia que vir, surgiu televisão, o computador surgiu, internet atualmente com todas as variações de internet, de melhorias, tudo isso, mas o rádio nunca perde a sua majestade. Certa vez eu escutei, eu nem sei dizer se isso é verdade ou não, mas certa vez eu escutei, faz anos, que quando um programa de rádio é ruim, ele tem no mínimo 5 mil ouvintes, né? Eu não sei dizer a veracidade disso, né? Mas eu sempre levei a sério isso, que mesmo a edição, que às vezes você, a gente como radialista, como quando eu vou para um rádio, eu sempre procuro estar 100%. Eu sempre procuro mostrar 100%. Pouquíssimas vezes eu acho que eu não mostrei 100%. Né? Pouquíssimas, mas sempre procuro mostrar, vou com um sorriso. Né? Já aconteceu, por exemplo, de eu chegar numa emissora e eu estar passando problemas pessoais, não queria nem imaginar o que foi, né? Que acho que qualquer um dizia, não era nem para tu ter ido para a emissora, mas eu cheguei e eu coloquei os 2 dedos assim na mesa, 1 minuto antes de começar o programa. Meu programa vai ficar aqui. Eu dei um sorriso e comecei o programa. Quando terminou o programa de trás, vem problema de novo, agora me resolveu o que estava, né? Aí é um desafio pessoal meu, né? Isso aí. E nesse panorama de 2020 com a pandemia, eu me vi numa responsabilidade maior. De ser alguém que pudesse trazer um bem-estar, saúde mental. A gente começou a ver e até hoje a gente vê tanta morte, tanta notícia ruim com a Covid-19, com essa questão pandêmica, tantas empresas fechando, tantas pessoas, o Brasil passando fome e tanta coisa. Eu vejo a minha responsabilidade maior em passar a saúde mental, em passar uma cultura boa para que cada ouvinte possa, no fim de semana que me escute, ou no meio da semana onde me escute,
possa, ao terminar o programa, se sentir bem. Eu tenho isso, assim, como algo que reforçou dentro de mim dentro da pandemia. E esse desafio de fazer a partir da pandemia me fez, de certa forma, até fazer um programa com muito mais amor e dedicação. Eu sei que pessoas, às vezes, estão me escutando, estão doentes. Eu sei, por exemplo, a coisa que me dá muita gratidão é saber que enfermeiros, por exemplo, daqui do Hospital Regional do Cariri, me escutam. Eu sei que estou ajudando aquele enfermeiro que está no pico de estresse, convivendo com doentes ali, momentos ali que a gente escuta, a gente sabe que a Covid-19 traz um estresse, principalmente para esses profissionais da saúde, me traz uma responsabilidade de sempre proporcionar alguma coisa. Então, cada música que eu escolho, cada tema que eu promovo numa edição, eu sempre penso nisso. Eu estou favorecendo alguma coisa, eu vou favorecer alguma coisa. Eu sempre procuro ter isso como norte a partir da pandemia. Já tinha, de certa forma, mas assim, a partir da pandemia isso ficou uma coisa muito mais forte dentro de mim. Esse desafio de fazer rádio nesse contexto da pandemia é em eu saber que eu sou um formador de opinião que fomento algo bom para as pessoas, que fomento algo salutar para as pessoas. Tem pessoas que ligam para mim, para o programa, e para dizer, às vezes como um ouvinte diz, está faltando você falar aquilo lá. E eu fui falar aquilo lá que a pessoa sabia, que a pessoa que queria ouvir. As pessoas escutam rock, mas também querem algo mais. E eu fui falar, dentro do contexto da pandemia, fui falar a respeito da Covid-19, das realidades que estavam sendo vividas, as pessoas tomarem cuidado. E a pessoa me chamou a atenção, tu não falou ainda, fala daquilo lá. Parece até bobagem, repetição, de uma coisa de todo o programa, você falar os cuidados que a gente tem que ter. Mas tem pessoas que pedem, que acham isso bacana. Então é uma responsabilidade que eu tenho. Quando o ouvinte me liga, passa mensagem, pede um artista, pede uma música, ou então agradece, diz que foi massa, aquilo que tu passou foi muito massa. Eu nunca imaginei que isso ia passar no programa. Que eu já rolei artistas, músicas assim, de bandas, que eu mesmo eu mesmo nunca imaginei que eu fizesse isso. E eu rolei, e eu fiz. E a preocupação é essa, pensando nas pessoas que estão me ouvindo. Em cada pessoa, e saber que eu estou favorecendo alguma coisa. Eu não sou um comunicador, eu me coloco assim, eu não sou um comunicador apenas por comunicar. Se eu falei que até 2019 eu fazia serviço voluntariado no rádio, e hoje eu tenho responsabilidade financeira, eu sou um comunicador que não penso financeiramente. Eu penso primeiro, acima de tudo, na cultura, em algo que eu estou fazendo para favorecer o ouvido, a cabeça de alguém. Tem tanta gente que está com a cabeça virada por causa dessa doença, então se eu sei que alguém está se sentindo bem ao término de um programa, ao escutar meu programa está se sentindo bem, isso me faz bem. Esse é meu papel de comunicador, a minha gratificação é isso. Me faz bem nesse contexto de pandemia saber que eu estou fazendo bem a alguém. Eu faço parte de um serviço essencial na sociedade. Por que é que ele é essencial? Porque ele traz informação, porque ele traz cultura. E nessa cultura, aqui eu ingresso, posso falar? Fora questão política, questão do que eu vou expressar, do que eu coloco, quando eu vejo essa realidade política, que na minha opinião ela é nefasta para o que nós vivemos aqui no Brasil, da qual tenho, a minha convicção me leva a crer do que eu estou realmente ajudando as pessoas a acreditarem. Quando eu falei a questão da ouvinte pegou e disse, por que tu não falou ainda? Fala, que eu quero ouvir. Ela queria ouvir os meus comentários a respeito das questões políticas do país. Até comentário político eu fico fazendo, dentro de um programa de rock, até comentário político eu faço, para mostrar alguma realidade. Então, nós vivemos uma realidade de mundo de fake news, nós vivemos uma realidade de tanta mentira sendo propagada. Eu, como comunicador, eu faço questão de propagar aquilo que é verdade, aquilo que é real. As pessoas falam de tratamento precoce, as pessoas falam de cloroquina, as pessoas falam disso aí, eu chego e falo a realidade. Não é assim. A realidade é essa. Não, eu faço minhas palavras de Alceu Valença. Alceu Valença disse, faça tudo o contrário do que Bolsonaro diz. Faça isso, tudo o contrário do que ele diz. Tem ouvinte que já chegou ligando, e geralmente quem liga e xinga não se apresenta. Eu acho incrível isso.
né? Eu já fui xingado por ouvinte católico, né, de igreja, que me chamou, vou dizer de novo o nome, filho da puta, atrapalhando a evangelização dele, como recentemente uma pessoa me xingou, né, a mim e um outro radialista, de que nós, né, estávamos falando mentiras contra o presidente. Aí eu falei mais ainda. Eu falo naquilo que eu acredito. E o que eu acredito, eu não estou defendendo é política, não. Não. A minha responsabilidade é com vida. A minha responsabilidade como comunicador e comunicador de rock é saber que eu estou promovendo alguma coisa boa. E é isso. Eu comunico vida. Rock eu vejo como lúdico e rock é vida. Rock não é uma coisa morta, pelo contrário, está sempre em movimento. O rock está sempre se renovando. O rock existe em vários países. Por mais que você nem imagine, o rock tem no Irã, o rock tem em Israel, né? Lá na faixa de Gaza tem rock and roll, tem heavy metal, tem tudo isso. Acontece em vários países, na Antártida tem rock. Gente, o rock é algo que, dentro da sua importância cultural, voltando até no início, isso aí, dentro da sua importância, ela está inserida em vários contextos culturais de vários países. E eu vejo que o rock, ele tem essa coisa de vida por essa inserção cultural. Ela não modifica as culturas. Eu vejo que o rock ela leva uma reflexão dentro das culturas. E tá aí. A gente vê uma banda como Orphaned Land, Terra Órfã, o nome da banda, que consegue congregar, trazer uma unidade dentro. Atualmente a gente vê que está acontecendo lá na faixa de Gaza, o Hamas, né, os palestinos sofrendo, Israel, tudo aquilo ali. E uma banda de heavy metal ali, naquele espaço ali, consegue fazer com que muçulmanos, palestinos, judeus fiquem juntos no mesmo show, assistindo a mesma banda. Que coisa bonita que o rock faz, né? Enquanto alguns estão brigando, uma banda consegue fazer com que aconteça unidade. Nem que seja por uns momentos, por causa da música, mas acontece a unidade. Né? Então, finalizando nesse contexto de desafios em fazer rádio dentro desse aspecto de pandemia, eu coloco isso. A cada edição que eu apresento, que hoje são 3 edições semanais, cada música que eu escolho, cada coisa que eu faço, no contexto da pandemia, é para trazer alguma coisa boa para alguém. É essa a responsabilidade. Então, impactos e revoluções. Se eu estou sendo revolucionário, não sei. Se eu estou impactando, eu creio que sim. Porque quando alguém liga para dizer que gostou, quando alguém liga para dizer que não gostou, quando alguém liga expressando alguma coisa, é o impacto que eu estou fazendo, que eu estou promovendo. Com uma banda, dando exemplo, eu rolo bandas de diversos estilos, do pop rock ao heavy metal, do black metal ao hard rock. Eu faço essa inserção, essa mistura. Eu sei que eu estou impactando, né? Eu que vivenciei dentro aqui, e quero aqui deixar bem claro, eu que vivenciei o fato de eu ter trazido há alguns anos uma banda de thrash metal da Argentina, que tinha cunho cristão, para um festival que eu promovi aqui na região, com mais 4 bandas. Uma, inclusive, era uma banda feminista. O que é que tem a ver feminismo com o cristianismo, né? Vou até colocar. Então, nunca foi um festival cristão, mas porque a banda que eu trouxe, a principal, era cristã. Pessoas quiseram, não juraram, mas chegaram para mim, me ameaçando de morte, querendo me espancar, me bater. Pelo rol de amizade, uma coisa gratificante do rádio, é uma amizade que a gente faz com muita gente. Nunca aconteceu nada demais comigo, né? A não ser uma única vez que um realmente tentou entrar em vias de fato, mas na hora, como as pessoas estavam em volta, não entenderam. Mas enfim, aconteceu esses fatos e eu me sinto feliz. Eu impactei na vida de pessoas, mesmo que essas pessoas até hoje tem gente que me odeia por conta disso, né? Mas eu gosto de dizer que só se atira pedra em árvore que dá fruto. Então, essas pessoas geralmente não dão frutos e ficam com inveja de quem dá fruto, né? E aí, uma pessoa, essa semana aconteceu, disse, cara, e relembrou realmente esses fatos. Acho incrível isso, que aqueles caras que quiseram te pegar, te bater, fazer aquelas maldades contigo, não fazem nada do que tu faz. E é incrível saber, por exemplo, eu fiquei muito feliz pelo apoio que eu dei a uma figura do thrash metal nacional e também internacional,
chamado Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica, que é uma das bandas pioneiras do thrash metal mundial, é brasileira ela. Ele está lançando um novo CD agora. Esse novo CD, que se chama Pandemia, e é toda uma crítica a Bolsonaro, fora Bolsonaro, né? O meu nome tá lá no CD. Eu fiquei, cara, não acredito nisso. O cara mandou uma foto pra mim pra dizer, cara, teu nome tá no CD da Dorsal Atlântica. Eu fiquei... Aí ele fez, interessante, aqueles caras criticam a ti e nunca conseguem o que tu faz. Né? Eu fiquei, cara, tô igual um menino que ganhou doce. Saber que meu nome tá no CD da lendária banda Dorsal Atlântica, um novo CD. O nome do CD é Pandemia, né? Que tem todo o contexto da pandemia, né? Essa crítica social e política que ele fez. Mas se eu estou promovendo alguma revolução, não sei. Não sei. Impactar, eu sei que eu promovo impactos, né? Dentro de cada edição que eu faço. Próximo domingo eu vou fazer uma edição que eu sei que vou impactar. E por aí vai. Cada edição que eu penso, que eu vou colocando, que eu penso nas datas, eu penso na historicidade, eu penso que eu vou estar realizando algo, né, na vida, emotivamente, seja lá o que for, em alguém, eu sempre vou estar promovendo algo, eu sei que eu estou impactando. Se eu estarei revolucionando, só o tempo vai dizer, talvez quando já estiver me aposentando do rádio, né, já são desde 2006 fazendo programa, quando eu me aposentando eu vou saber se fiz uma revolução ou não, né. A verdade é que fazer rádio é apaixonante, é viciante. Quem começa a fazer rádio jamais quer parar. Isso é uma verdade. Eu que agradeço aí ao Raul Rockbar, espero ter me aproximado um pouco daquilo que o Café Cultura e Diversidade, e é muito bacana esses momentos que acontecem aqui, fazem, e possa realmente estar promovendo algo bacana para esse arcabouço, esse celeiro de cultura, que é o projeto Café Cultura e Diversidade. Viu? Compartilhem, né? Compartilhem para que a galera aí conheça esse projeto, né? E também conheça mais os programas que eu faço. Eu nem falei o nome dos programas, né? Incrível isso, né? Comecei, não falei de jeito nenhum, incrível. Eu faço o programa na Progresso FM, é o Pro Rock. Esse programa ele vai ao ar todos os domingos às 20 horas, né? E nele eu coloco temas. Às vezes, domingo que vem, por exemplo, eu vou fazer sobre os 45 anos do King Diamond, né? Um artista que começou com a Mercyful Fate. Isso eu vou impactar, né? Porque muita gente me olha, cara, Rinalme, aquele cara que é católico, né? Eu escuto música, até para colocar, muita gente não entende, né? Eu escuto música como música por si. A música ela pode falar de fada, pode falar de guerra, ela pode falar de uma coisa romântica, ela pode falar do assunto que for de política. Eu gosto da música. Ela pode falar de Deus, ela pode falar de ateísmo, ela pode falar inclusive satanismo. Eu escuto porque eu gosto. Eu gosto do estilo, eu gosto da cultura, da coisa, né? Então eu vou impactar domingo que vem que a banda é satanista. Então, pra galera que olha pra mim como o cara, aquele cristão ali, o cara do negócio, não. Por isso eu faço impacto até naqueles caras que quiseram me pegar em mim, me pegar por conta dessa questão de fé, é um tapa na cara, uma edição dessa pra ver a idiotice que brigar por questões ideológicas, né? Isso é tapa na cara para essa questão ideológica que permeia o nosso país aí, com esse olavo bolsonarismo aí que está por aí. E o outro programa que eu faço é o Confraria do Rock, na Juazeiro FM. Esse programa é mais recente, né? Um não é melhor que o outro, né? Eu gosto de dizer isso. Apenas são diferentes. O Confraria do Rock, eu gosto de fazer eles de forma bem variada, colocando sucessos, músicas clássicas do rock, essa coisa para levar aquele ouvinte que não é roqueiro, mas curte rock, fique curtindo rock no rádio. A minha ideia com esse programa foi de trazer e resgatar o rock no rádio, visto que no contexto que a gente vive do rádio, que só passa sertanejo universitário, que só passa esse forró estilizado, a música gospel, que é a base que passa no rádio no Brasil, que desde 2015, quer você saiba ou não, desde 2015 é feito um ranking das 100 músicas mais tocadas no rádio. E desde 2015, então, o rock saiu do rádio. Os artistas que estão são esses que eu não preciso nem dizer o nome, que você já sabe que passa na TV. São esses aí que estão fazendo aglomeração, inclusive em plena pandemia,
né? Eu faço minha crítica a artistas desses que estão promovendo festas. Então, a música deles está no rádio. Por quê? É sinônimo de sucesso? É sinônimo de qualidade? Nem sempre sucesso significa qualidade. A verdade seja dita. Então, eu observando isso, esse contexto de que o rock saiu do rádio, mesmo eu tendo um programa de rock todos os domingos, eu quis um outro programa para poder fazer uma inserção desses clássicos de sucesso de épocas, anos 70, anos 80, anos 60, anos 90, enfim, trazer tudo isso. Então é uma salada musical que eu coloco tudo do rock, no Confraria do Rock, e você e eu aproximo o roqueiro, que não é roqueiro, para o rádio, né? E vai muita informação, tudo isso. Então é isso. Todos os domingos o Pro Rock na Progresso FM e às terças e quintas na Juazeiro FM 105,9 o programa Confraria do Rock. Esse é mais extenso, de 20 até as 22 horas, são 2 horas de programas. É feito assim, cada música pensada, tem muita participação, muito bacana. Me escute, me assista, porque eu faço as transmissões também pelo Facebook, né? Me assista, compartilhe, mostre, né? Isso é bacana, para fomentar, para você também, junto comigo, ser um fomentador de boa cultura, de boas coisas dentro dessa realidade de pandemia. Valeu! See you later, baby! E aí, pessoal, dentro desse contexto desse projeto Café, Cultura e Diversidade, onde temos o tema Radiodifusão e o Rock no Cariri, reflexões a partir da representatividade, vivências e experiências minhas no mundo radiofônico, também tem momento de perguntas aqui. Não temos auditório, mas essas perguntas serão feitas e da qual eu irei responder ao Alex Bauli, ao Elton e ao Léo, aqui dentro do Raul. Bem, Rinaldo, quero parabenizá-lo pela exposição que você fez, né? Uma explanação realmente muito rica e de fato é alguém que já está há 15 anos no rádio, né? Desde 2006, 2021, 15 anos. Então a gente percebe que você vai ter muita pergunta, vai ter muita vivência, aliás, para relatar e que não cabe também só no vídeo. Mas aí eu te pergunto no sentido de, enquanto ao cenário do Cariri, dada a repercussão do seu programa, né? E também a recepção dele, se alguma banda que estivesse assim se lançando no mercado procurou apoio no teu programa. É mais nessa linha a minha pergunta. Aqui nos bastidores a gente teve uma conversa bem bacana também, né, sobre assuntos diversos e esse assunto das bandas aqui, algo que dentro do programa também eu tenho como responsabilidade é o fomento da cultura local, dos artistas e bandas aqui da região. Então, eu quando comecei no programa, os 3 primeiros anos, eu muito voltado às bandas externas, bandas, aquela coisa meio que longe, e eu comecei a ver que eu deveria trazer para mim essa responsabilidade de apoiar as bandas, os artistas, porque nós temos uma cultura muito rica aqui na região. A região do Cariri tem bandas e artistas fantásticos, né? Que inclusive já foram para a Europa, tem lançamentos na Europa, bandas que são conhecidas em todo o Brasil, daqui do nosso Juazeiro, né? Então eu me vejo responsável por levar bandas que se juntam, que estão começando, que gravaram um trabalho, que vão fazer um show, e essa de trazer para divulgação, né? Às vezes a banda vai fazer um show, então a banda vem, divulga, faz sorteio de ingresso, a banda gravou um CD, eu faço questão, e o interessante é que quando eu vi isso, eu comecei a ir atrás das bandas, eu comecei a entrar em contato para fazer as entrevistas, e ali eu fui abrindo, e hoje as bandas vêm sim, né, ao contato, pergunta se pode lançar um material, está gravando, se pode mostrar música, coisa assim, sempre tem essa contrapartida. Quando alguma banda também lançar, ainda hoje eu vou atrás. Eu faço questão de ir para trazer para que aquela banda seja conhecida. É uma coisa assim que eu tenho esse compromisso com o artista local. Eu quero que ele seja conhecido. Nós temos as redes sociais que ajudam sim aos artistas terem seu nome conhecido. Mas por que eu não usar algo que nunca perdeu sua majestade, que é o rádio? Onde eu não sei dizer a quantidade de pessoas que estão ouvindo. E bonito é ver, às vezes, um artista ali que nunca teve voz no rádio,
chegar e conversar, a alegria que ele fica, o agradecimento, acho isso bacana, essa contrapartida da coisa, isso é muito bacana. Inclusive aqui no Raul Rock Bar, eu já fiz isso aqui com a Lozeos, tocando ao vivo, né, aqui dentro do Raul, o que foi muito bacana, você levar fomento, levar cultura, né, e isso é difícil mensurar assim a emoção da coisa, é muito bacana. Viu? Perfeito, contempladíssimo, professor. Obrigado. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o aceite ao o projeto, parabenizar por sua fala. Eu gostei muito, muito informativo. Eu acho que trouxe várias reflexões. Minha primeira pergunta é sobre essa questão do rádio e sua experiência numa rádio religiosa inicialmente, né? Nosso respeito enquanto Raul a todas as religiões, inclusive a última edição do projeto Café Cultura e Diversidade foi sobre esse tema, né? Mas a gente sabe que algumas religiões têm várias restrições culturais, né? Por isso é admirável você ter conseguido um espaço na rádio religiosa e ter feito um trabalho tão primoroso. Então, a minha pergunta é: qual a principal limitação que você teve durante o período em que o seu programa estava nessa rádio? Ou então, se você tiver algum caso no estado para dividir com a gente, eu acho interessante. Agradeço as suas palavras, muito obrigado, e me sinto pequeno, na verdade, assim, com muita sinceridade. Me sinto pequeno porque o importante é que não é meu nome, é que o rock seja conhecido. Eu sempre busquei isso, é que a cultura seja promovida, sempre busquei isso. Aí você falou assim, se aconteceu... Qual a principal limitação que você tinha nessa época? Limitação, por exemplo. Você é fã de algum artista, você quer divulgar aquele artista, mas você sabe que aquele artista, o seu modus vivendi dentro da cultura e o seu comportamento é contrário àquilo que do modus vivendi da questão religiosa da qual eu estava inserido dentro daquela emissora. Então, artistas muito simples, né? Eu tinha a maior vontade de fazer um especial Raul Seixas, né? Em breve vou fazer um outro especial. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando saí da emissora, quando aconteceu a minha saída e ingressei em outra emissora, foi fazer isso, né? Fazer um especial desse. Sendo que eu já rolei Raul Seixas na outra emissora, só que eu olhava o conteúdo lírico para não passar nada que contrariasse as diretrizes da fé. Me compreende? Então é nisso que residia a questão do respeito, que eu sempre... Então a rádio me respeitava porque eu respeitava a emissora, né? Aí você falou de algum caso, se aconteceu, que chamou a atenção, algo assim, né? Tem uma história que eu acho até cômica, né? Que nós sabemos que a religião é carregada de mitos, tudo isso, e em determinado momento, quando já estava com uns 2 ou 3 anos do programa, uma ouvinte que não quis se apresentar, que era uma conhecida minha, da cidade vizinha daqui, essa ouvinte ligou, uma senhora, já idosa, e ela falou muito educada, ela foi educada o momento todo, né? E já teve ouvintes, como eu disse, que chegou com palavrão, descendo, baixando a madeira ali, né? Ela muito educada, aí ela falou, eu achei muito interessante: meu filho, você faz esse programa, que esse programa fica passando essas músicas, eu escuto o dia todo a rádio, é a Rádio Padre Cícero, né? Mas quando chega o seu programa eu desligo e não consigo ouvir, né? E você passa essas músicas com as vozes do cão, a voz do cão e tal. Aí eu disse, a forma como a senhora fala, parece que a senhora me conhece. Eu conheço a senhora, eu não quero me apresentar porque você me conhece. Tá bom, né? Mas me diga, por que a senhora está me ligando? Por que lhe incomoda? É porque o seu programa fica passando umas coisas que eu não gosto. Tá? Eu disse, pois, senhora, é o seguinte, eu posso fazer uma ponderação para a senhora. A senhora diz que a senhora deve fazer parte de algum movimento da igreja, tipo apostolado da oração, alguma coisa assim. Tô errado? Ela disse, não, você está certo, eu faço parte sim. Então, né?
E a senhora escuta a rádio o dia todinho, e quando chega meu programa não escuta. Primeira coisa, muito obrigado por estar ouvindo, mas o meu programa aqui ele é feito para quem gosta de rock, quem curte rock. A senhora não curte rock, não é isso? Então, se a senhora ouvir o meu programa ou não, eu vou ser muito sincero com a senhora, não vai fazer falta. Eu fui bem, não vai fazer falta se a senhora ouvir ou não ouvir, porque a senhora não faz parte do público que o meu programa busca. Aí ela, entendi. Agora vamos ao que a senhora disse, que eu passo música com voz do cão no programa. Alguém já ouviu a voz de Satanás? Eu nunca ouvi. A senhora já ouviu? Não, eu digo, eu também nunca ouvi. Outra coisa, agora vamos para a questão religiosa. A Bíblia diz que a voz de Deus é terrível e temível. Deve ser um tipo... Fica assim no telefone, né? E ela... você tem razão. Vai que eu estou passando a voz de Deus dentro da... Aí ela... A senhora quer se apresentar? Aí ela se apresentou. Eu comecei a rir com ela. Já foi até na casa dela, já que o negócio de riu, brincou, tudo. Então ficou assim, com todo respeito. Ela falou e eu falei. Foi um momento assim que eu achei interessante pela forma que ela se expressou, né? Foi cômico, foi bacana. A minha segunda pergunta, em alguns momentos na tua fala, você colocou o rock como uma manifestação cultural de resistência, de revolução, né? que traz uma linguagem artística que muda, que busca mudar, né? digamos, alguns fatores negativos da realidade. Né? Então a minha pergunta é, um caso ou de conhecimento seu, né, uma postura, né, do estilo musical, de quem faz esse estilo musical em relação ao combate a determinadas formas de preconceito, por exemplo, a homofobia. Antes de responder, eu quero fazer um adendo de que eu sou graduado em História. Na minha graduação, o meu trabalho final de curso foi sobre heavy metal e eu problematizei sobre a historicidade do heavy metal aqui na região do Cariri, observando o heavy metal como objeto de resistência e contestação dentro do contexto da figura religiosa do Padre Cícero. Eu fui fazer as entrevistas, né, para o trabalho, observando essa questão desse contexto religioso e o heavy metal aqui na região. Me chamou a atenção ver que os pesadões, com os visuais, aquela coisa, tem um respeito magnífico com o Padre Cícero. Alguns demonstraram uma certa devoção, inclusive, né? O que mais me chamou a atenção é que eu já fui com o pensamento de fazer esse trabalho de que iria existir uma certa contestação da coisa, e pelo contrário, eu senti foi muita aproximação, conhecimento, mesmo não sendo devoto religioso, mesmo alguns também não sendo até ateus, colocando assim, não tendo religião, mas demonstrando toda uma afeição pela figura do Padre Cícero, por conhecer a história dele e saber da importância dele para aqui. Me chamou muita atenção disso. Aí você me perguntou sobre a questão do papel do rock e no combate a determinados tipos de preconceito, né? Então, combate a determinados preconceitos. Como eu tenho consciência de que eu sou um agente cultural, formador de opinião, eu busco fazer determinados programas que possam agregar algo. E vai de assuntos com relação a guerras, por exemplo, que eu já fiz, assuntos relacionados às questões de rock dentro de temas que são como de haver dissidência, de haver discussões, banda melhor que outra, coisa assim, para ver, assim, muito próprio do mundo rock. Mas também busquei fazer programas trazendo só vozes femininas para mostrar o lugar do feminino no rock, né? E dentro disso também, um dos que mais chama a atenção foi quando eu fiz alguns especiais relacionados à cultura LGBT e o rock, e a cultura LGBT e o heavy metal. Eu busquei fazer algo assim para mostrar, para quem tem preconceito, não ter preconceito. Eu fiz isso e a primeira vez que eu fiz foi quando eu vi um comentário de uma pessoa que é alguém que eu costuma sentar comigo para beber cerveja e tal, e eu vi um comentário dele numa rede social que me chamou a atenção,
E ele sabe que eu fiz o programa por causa dele. Que ele disse que não conseguia ouvir a voz do Rob Halford, vocalista do Judas Priest, porque ele é homossexual. Aquilo de, cara, não tem nada a ver. A experiência de vida dele, a realidade de vida dele é uma coisa, a arte que ele faz é outra. Então eu busquei exatamente romper com isso. E aí eu fui pesquisar, o que é massa é você fazer a pesquisa, você ir conhecer, né? Inclusive eu estou gestando algo que eu já fiz com relação a indígenas, tem bandas indígenas e heavy metal, tudo isso aqui, né? Mas eu vou agregar algo relacionado a indígena, LGBT e heavy metal. Aguarde, né? Que é para chamar mais atenção ainda dessa questão desse contexto de minorias que a gente vive aqui na região. Então eu procuro sim levar essa reflexão de resistência, de luta, nesse contexto da qual a sua pergunta é feita, e abrangendo também muitos outros assuntos dentro do rock e heavy metal. Muito bom. A minha terceira pergunta é que você nos relatou sua experiência, que é muito ampla, muito boa, e aí queria comentar que realmente você tem desafios múltiplos no programa, você dirige, você apresenta, você busca parcerias para custear, ou seja, o setor comercial do programa, e a pandemia trouxe mais desafios ainda, como você bem relatou, né? Houve uma responsabilidade extra em informar, em trazer um certo alento através do entretenimento e ao mesmo tempo torna mais difícil essa busca de apoiadores, né, para custear o programa por causa de tudo que veio junto com a pandemia, crise econômica, né, fechamento de comércio, indústria, né. Qual o maior desses desafios atualmente? Desses múltiplos desafios que você encara ao fazer esse programa, qual você classificaria como o desafio maior ou mais difícil? O fazer o programa no rádio não é simplesmente apresentar. O programa começa bem antes disso. Ele começa, por exemplo, um artista lançou um disco. Eu vou atrás daquele disco, baixar o material, escutar, para depois eu divulgar. O programa começa, uma edição, com participante de 2 emissoras, quando eu vou escutar e escolher a sequência musical para rolar no programa. Então, o programa ele não é apenas o que está acontecendo ali ao vivo, ele começa bem antes. Quando eu vou, por exemplo, na Juazeiro FM, são 2 horas de programa, então, eu já tenho programas preparados que eu busco, como tempo fim de semana, que eu tenho que ser pai, eu tenho que ser marido, eu tenho que ser um ser humano, né, por aí vai, ter o tempo, e eu já procuro ter algumas edições previamente preparadas. Eu já preparo de 3 semanas à frente aí daquilo que eu vou estar rolando. Aí, como eu disse, aí alguém lançou uma coisa nova, aí dentro eu vou inserir esses buracos ali, eu vou inserindo essas coisas, então já vou com uma antecedência. E dentro disso eu tenho que estar, um telefone, uma mensagem de WhatsApp, para buscar a parte comercial, qual dia, quando é que eu vou receber. A tecnologia ajuda bastante no Pix, na conta bancária, através dos aplicativos, uma transferência, ajuda bastante, mas ainda assim tem aqueles que dizem, vem aqui para pegar, tem aqueles, né, nesse momento de pandemia ficou difícil, mas tem aqueles, isso é até bacana, que dizem, eu vou lhe entregar pessoalmente, porque eu quero tomar uma cerveja com você, eu tenho que reservar esse tempo para receber o valor do apoio e tomar uma cerveja com uma pessoa, inclusive já aqui no Raul, Rock Bar, eu só quero que a pessoa marque, eu vou estar ali, vou estar tal dia em tal canto, então eu tenho que ir onde a pessoa está, né, no momento pandêmico não, que tudo está fechado, então essas restrições ficam, mas a tecnologia ajuda um pouco nisso, mas é muito tempo que é despendido, que os programas, hoje eu fazia 1 hora semanal de programa, hoje são 5 horas semanais, mas essas 5 horas você pode dobrar, ou mais ainda, talvez, digamos que o que seria 5 horas, talvez se transforme no programa em talvez 24 horas, vamos colocar assim, na semana de dedicação, ou mais do que isso. Na verdade, acho que a dedicação é todo dia ali acontecendo, né? E tem que se virar, tem que ir, e a gente tem que fazer acontecer. Mais uma vez, então, vou parabenizar pelo esforço, e a gente, de certa forma, tem essa, pelo menos nós aqui, temos essa
essa consciência de que existe toda uma estrutura de trabalho, né, por trás do seu programa, como há em vários tipos de ramos de trabalho, de entretenimento, né, seja de serviço, que às vezes as pessoas estão ali naquele momento e não entendem toda uma estrutura que tem que funcionar por trás, e não é tão vista, fica por trás das cortinas para aquilo acontecer. Por isso, mais uma vez, parabéns, porque você está atrás da cortina e na frente ao mesmo tempo. Então, são trabalhos múltiplos. E olha, e nesse momento de pandemia, uma coisa não está acontecendo, que é quando vem um artista, que aí eu vou, como já aconteceu aqui no Raul, para entrevistar o artista, deixar gravada a entrevista, que eu já entrevistei aqui, para depois eu falar no rádio, que também é um tempo a mais de dedicação. É prazeroso isso, sim. Né? Mas, assim, dentro da pandemia isso não mais aconteceu. É prazeroso, mas é trabalhoso. É. Né? A minha quarta e última pergunta, é tocando num viés que você relatou, né, em relação ao programa, a responsabilidade de informar, a responsabilidade de transmitir um conhecimento e a própria colocação em relação ao que está acontecendo no Brasil, né, seja em termos econômicos, políticos e pandêmicos, né. Primeiro eu gostaria de fazer uma ressalva em relação ao Raul, né, que a gente tem uma postura totalmente anti qualquer governo, seja preconceituoso, antidemocrático. E esse especialmente a gente é contra porque ele se mostra com esse tipo de ideologia todos os dias, né, sendo contra a democracia, contra a divulgação da imprensa, né, contra a vida em última análise, né. Então a gente tem uma postura muito firme e de forma alguma, né, apoiar esse tipo de postura, esse tipo de governo, que na verdade fica muito mais enquadrado com o termo desgoverno, né? E a gente sabe, diante de várias informações que a imprensa nos relata e a gente pesquisa e busca, né, o quão foi intensificada a questão das mortes, né, através dessa postura do governo. Então a minha pergunta é, dentro do programa, dentro da sua postura, das informações que você comunica, né, assim, o que você poderia nos relatar, dividir com a gente enquanto experiência, enquanto comentário, o desafio que é atualmente a gente se comunicar, né, combater um desgoverno e ao mesmo tempo a gente combater a polarização, combater o cancelamento, já que uma das formas, né, prováveis da gente conseguir superar esse momento, né, que a gente está vivendo no Brasil é através das eleições do próximo ano. E para isso a gente vai precisar dialogar com quem diz que não tem uma postura decidida ou até quem apoia, né? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente fica revoltado com as decisões desse governo, com a postura dele em relação à pandemia, a gente tem que dialogar com os seus apoiadores para a gente conseguir reverter um quadro de uma possível reeleição. Uma pergunta bem política para você ver. Compreendo, sim. Em primeiro lugar, é necessário afirmar que eu tenho uma responsabilidade social como comunicador. E eu busco fazer com que essa responsabilidade social, nesse campo e nesse universo de narrativas políticas que hoje nós vivemos, onde eu tenha a responsabilidade com o que eu acredito, a responsabilidade do comunicador, e que eu possa ser, pelo fato de ser comunicador, aberto ao diálogo. Eu sempre gostei do diferente, eu sempre gostei de dialogar com pessoas que pensam diferente de mim, para olhar o outro e buscar entender. Nesse contexto que a gente vê toda essa efervescência de uma narrativa política que ela fica contrária a coisas de que eu acredito, coloco assim, e observando que antes de existir essa figura chamada Bolsonaro, eu sempre busquei nos programas falar contra a corrupção, a favor de vida. Sempre busquei falar nisso.
Quem me acompanha desde anos assim, sabe disso. Eu sempre busquei fazer momentos em que eu colocava, principalmente quando chegava momentos de eleição, para votar com consciência, faz parte do papel do comunicador. E essa questão de corrupção, sempre lutar contra. Então, era muito genérico. Acontece que atualmente a coisa está de tal forma que ela não é genérica. Ela tem causa, ela tem nome. Então, a minha luta como comunicador é uma luta de uma responsabilidade a favor da vida. E os números de mortes que estão crescendo mostram claramente a irresponsabilidade de um governo que foi colocado através de um trabalho de mentiras, onde tem gente que acredita ainda. E incrível que pareça, tem roqueiros que acreditam, roqueiros próximos a mim. Eu me vejo na obrigação de levar a reflexão, né? Eu me vejo na obrigação de levar, cara, como é que tu escuta isso e tu acredita nessa outra coisa? Tá né? E eu busco trazer reflexão, não de forma política, defender político, eu defendo vida. Eu defendo algo que possa realmente, que eu sei que é positivo para a sociedade. Como eu entendo e compreendo que esse ser que está aí, que eu coloco o ser porque para mim é uma coisa que é mais podre que as vísceras de Hitler. Eu gosto de dizer essa frase no meu programa. Essa figura, esse excremento que está aí. Eu me posiciono contra ele porque eu estou me posicionando a favor da vida. Alguém que não tem empatia, alguém que não diz, que sente muito pelas mortes que está acontecendo, eu sou a favor da vida. E eu já falei isso com lágrimas nos olhos, me emocionando no programa. Eu me posiciono com minha emoção, com todo o meu ser. É uma coisa que está dentro de mim, eu não fujo disso. Então, eu continuo lutando e vou continuar na luta. Eu já fiz programas contra a ditadura, mostrando o rock como agente cultural contra a ditadura. Eu coloco programas sempre, e programas políticos, não é luta de A mais B, de bem contra o mal, como fosse essa questão de polarização. É uma luta real que nós temos de fazer para buscar o que aconteça uma coisa que ela já está perdida no nosso Brasil, que se chama democracia. Ela já se perdeu. Nós não temos mais isso. Radialistas hoje são agredidos. Recentemente não aconteceu né? Coisa assim. Então, se for acontecer comigo, não sei, mas eu não vou me calar. Eu não posso me calar. De repente eu saio da emissora, tem alguém lá de fora me esperando, não sei. Né? Mas eu não vou me calar em momento algum. E se for preciso falar mais, eu falo o nome. Eu não tenho vergonha disso. Agora, eu busco sempre ser um agente conciliador, de palavras conciliadoras. Eu sou como já aconteceu, de sentar à mesa, de ficar tomando cerveja, não foi só uma vez, com pessoas de direita, representante de direita do Cariri, da região, está junto comigo, que são roqueiros, a gente troca ideias, ele pensa diferente de mim, mas a gente se respeita. Tem gente que não gosta, vai logo o sangue esquenta, tá, aquele negócio não. Eu sempre estou conversando e é direto contando de 1 até 10 para poder estar conversando com uma pessoa, mas estou ali, fico conversando com a pessoa, consigo. Já aconteceu inclusive comigo e com você aqui dentro do Raul, coisa assim. Então, eu busco sempre nós ter... dois com terceiro, para parecer que era... Era, sim. Né? Com o terceiro aqui dentro do Raul, que aconteceu uma situação assim, né? Ali foi um pouco atípico a coisa, mas eu procuro, pelo fato de ser comunicador, eu busco sempre ser um conciliador, pacifista, né? Eu sempre busco isso. Não vou logo de forma ignorante, não. Eu sempre penso cada palavra que eu vou falar na emissora. Eu acho que eu tenho feito um bom trabalho até então, penso eu. Né? Quem achar e puder, pode fazer as críticas, que eu sou muito aberto a ouvi-las. Eu também concordo, acho que você está fazendo um bom trabalho, é muito importante se posicionar, ver essa responsabilidade social que está no entretenimento, que está no setor serviço, está na empresa privada, sim, ela pode, deve ter um posicionamento. Até porque é nisso que eu consigo respeito, né? Porque se for alguém, não, eu estou com você, você é do pensamento X, eu estou contigo, aí você é do pensamento, eu estou contigo. Eu não vou ter respeito. Eu sou respeitado porque as pessoas sabem que eu tenho a minha posição, respeito a cada um, mas eu não largo a minha posição. Desde quando eu comecei, sempre fui assim. Coerência. É. Não,
mais uma vez, gratidão pelo aceite, por nos brindar com essa conversa, com essa série de informações nessa 24ª edição do Café Cultura e Diversidade. Fica o convite ao pessoal para os próximos e muito obrigado. Eu que agradeço, me sinto lisonjeado por mais uma vez estar participando, e esse momento aqui é algo que muito próximo a mim, né, que é a questão da outra vez foi rock, né, mas é rock e rádio, fica mais próximo ainda. Me sinto muito lisonjeado e compartilhem, assistam, escutem meu programa, assistam e compartilhem sempre os trabalhos feitos pelo projeto Café Cultura e Diversidade do Raul Rock Bar. Valeu!